Estamos a caminho da realização da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, que é uma resposta também ao apelo do Papa Francisco por uma igreja sinodal. Ela traz como lema: todos somos discípulos missionários em saída. Possui um caráter sinodal, porque todos são convidados a participar, desde bispos, padres, religiosos, religiosas, seminaristas, leigos e leigas, pessoas de boa vontade. Irá acontecer nos dias 21 a 28 de novembro, sob o olhar e a proteção de Nossa Senhora de Guadalupe. E para a realização desta primeira Assembleia, está acontecendo um amplo processo de escuta, que já está acontecendo. O método que irá utilizar é o método Ver, Iluminar e Agir, em continuidade com as conferências gerais do Episcopado Latino-Americano, desde Medellín até Aparecida. O primeiro passo é o ver a vida dos nossos povos na América Latina e no Caribe. Alguns aspectos da realidade que nos desafiam como discípulos missionários neste momento da história. O primeiro dele é a realidade sociocultural. E a pandemia da Covid-19 é o sinal de uma mudança epocal, e principalmente na nossa região. A pandemia tem revelado com grande força os graves problemas que temos sofrido durante décadas. As desigualdades sociais expõem os pobres a maiores riscos de contágio. Além disso, a maioria dos pobres urbanos vive em condições de grandes superlotações. Nós temos um modelo econômico social que se volta contra o ser humano. O ser humano não encontra no seu centro e não foi concebida e desenvolvido para a vida. Deixa grandes grupos da população fora de uma existência merecidamente digna. A exclusão crescente, cultura do descarte e práticas de solidariedade, que ao mesmo tempo que tantos seres humanos são descartados, transformados em objetos, despojados, surgem expressões de solidariedade, generosidade e a procura de transformações nas condições de vida de todos se multiplicam. O ouvir o grito da terra, o cuidando da nossa casa comum. Então, o nosso planeta, a nossa casa comum, já não consegue resistir. As consequências da depredação do nosso planeta trazem mais fome, mais pobreza, mais morte. A violência crescente nas nossas sociedades, a violência está a multiplicar-se e a diversificar-se, assumindo cada vez mais rostos. O aumento da violência contra as mulheres é verdadeiramente alarmante. Face às grandes lacunas educacionais, é necessário um pacto educativo global. O Papa Francisco ele diz: é necessário unir esforços para criar um pacto educativo que forme pessoas maduras, capazes de viver em sociedade e para a sociedade. Os migrantes são os novos pobres. Entre as pessoas mais afetadas pela grave crise ecológica, climática e social nos países do nosso subcontinente, encontram-se migrantes, refugiados e vítimas do tráfico humano. Os povos indígenas e afrodescendentes pedem por uma cidadania plena na sociedade e na igreja. Isso vem acontecendo desde Aparecida, 2007. A globalização e a democratização da comunicação social, que aqui tem um crescente controle e manipulação da informação pelos meios hegemônicos, uma diminuição da pluralidade e diversidade na informação e comunicação, e o favorecimento do mercado e as grandes empresas transnacionais, e que durante a pandemia estão reforçando a globalização da solidariedade e da esperança, permitindo a troca de informações
testemunhos de boas práticas e conteúdos de formação em tempo real e tornando possível uma proximidade emocional apesar do isolamento físico. Informações transbordantes, conhecimentos fragmentados e a urgência de uma visão integradora. O mundo da comunicação e as suas tecnologias oferecem ao mesmo tempo a possibilidade de solidariedade e empenho globalizante e a possibilidade de fragmentar a nossa compreensão do mundo. Conhecê-lo e exercer o nosso direito à comunicação é um desafio contemporâneo urgente. O segundo aspecto é a realidade da nossa igreja hoje na nossa história. Então, uma secularização que está avançando em vários países da América Latina e do Caribe. O processo de secularização tende a reduzir a fé e a igreja ao âmbito privado e íntimo. E a secularização está avançando na nossa região e no meio dela, os jovens vivem muitas vezes vidas confusas. Um crescimento sempre crescente das igrejas evangélicas e pentecostais do nosso continente, que nos colocam diante da questão: o que é que as pessoas procuram nas outras igrejas? Por que não encontram na Igreja Católica? De que é que precisam? O desafio de um maior desenvolvimento da pastoral urbana. 14 anos se passaram desde a Conferência de Aparecida, que já trouxe essa questão. E pode-se observar que as cidades da nossa região são cada vez mais locais de encontro de culturas diversas e não raras antagônicas. Precisamos de saber mais sobre o processo, sobre os passos dados na exploração de novos caminhos na pastoral urbana. Os jovens como atores sociais e promotores da cultura, entre os diversos rostos da igreja, na América Latina e no Caribe, a dos jovens destaca-se acima de tudo. E como discípulos missionários, somos chamados a empenhar-nos na promoção humana e na defesa dos direitos dos jovens, especialmente daqueles que vivem em situações de maior vulnerabilidade. As mulheres e o desafio da sua plena participação na sociedade e na igreja. No Sínodo da Amazônia ficou muito forte essa questão também. O abuso sexual na igreja, em vários países da América Latina, e não só na sociedade, mas também na Igreja Católica. Esse sinal chocante requer uma resposta decisiva, a fim de proclamar com credibilidade, em palavras e atos, Deus que cuida da vida de todas as pessoas, particularmente das mais vulneráveis e indefesas. O clericalismo, um grande obstáculo a uma igreja sinodal. Todos os membros do povo de Deus são chamados a embarcar em caminhos de conversão, porque o clericalismo não é apenas uma tentação para os sacerdotes, mas também para os bispos, religiosos, religiosas, leigos e leigas. Em direção a uma igreja itinerante e sinodal, caminhando para novos caminhos. Na prática da sinodalidade, enriquecemos-nos e encorajamos-nos mutuamente na fé, aprendendo uns com os outros. Desta forma, podemos refletir melhor aquele maravilhoso poliedro que é a Igreja de Jesus Cristo. O segundo passo é o iluminar. A partir do encontro com Jesus Cristo, a vida do nosso povo é iluminada. Então, ler os sinais dos tempos como discípulos missionários. Um eixo fundamental do discipulado e da proposta missionária é a promoção da nova vida em Cristo e o estabelecimento do reino, sob a perspectiva de uma evangelização integral. A chamada para ser discípulo implica ser convocado para estar intimamente unido a Jesus. O início do discipulado, portanto, está numa pessoa, Jesus Cristo. E o nosso projeto de vida, ele concretiza-se na prática do novo mandamento do amor. Crescer no seguimento de Jesus. Não basta chamar-se cristão, conhecer a doutrina e cumprir as práticas fundamentais da religião ou da caridade. Se isso não se traduzir
no esforço pessoal para crescer em fidelidade à pessoa de Jesus, ao seu modo de vida, ao seu trabalho e à sua justiça. Como discípulos missionários, estamos a serviço da vida. E a proposta missionária de Jesus Cristo é comunicar uma vida plena para todos. E a missão dos que o seguem será dar com suas palavras e testemunhar este dom. A vida que Cristo oferece concretiza-se numa opção preferencial pelos pobres, enfrentando o desafio da miséria, dos excluídos e da transformação das estruturas, especialmente as que criam injustiça. Missão, um movimento em saída. A missão, portanto, é um movimento a favor da vida, para comunicar e partilhar Cristo que encheu as suas vidas de sentido, verdade e amor, alegria e esperança. A proclamação do Evangelho, portanto, tem que ser integral, atrair ao encontro com Cristo e ao discipulado, anunciar explicitamente uma vida digna para todos. Tudo o que é humano tem ressonância no coração dos seguidores de Jesus. A evangelização, promoção humana e libertação autêntica. A missão de comunicar a vida está orientada para uma verdadeira libertação integral de todos os oprimidos, ou seja, dos pecadores, dos pobres, dos excluídos, em geral, de todos aqueles que estão crucificados nesta terra. E esta missão, ela desenrola no caminho de libertação no aspecto religioso, antropológico, sociológico, econômico e político. E a opção preferencial pelos pobres expressa aquela solidariedade que é própria e definitiva da fisionomia latino-americana. Abre a janela, alargando e diversificando essa opção ao referir-se aos novos rostos dos pobres, utilizando a categoria de excluídos, migrantes, crianças sujeitas à violência e forçadas a viver no trabalho de rua, toxicodependentes, encarcerados e os excluídos devido ao seu analfabetismo tecnológico. Surge o desafio e a missão de desenvolver estruturas mais justas e de transmitir os valores do Evangelho. A proclamação e denúncia não são suficientes se não forem acompanhadas de acordo com as realidades e possibilidades por uma oferta concreta de criação ou de transformação. O terceiro e último passo é o atuar, a caminho da conversão pessoal, comunitária e social. Como discípulos missionários, somos chamados a percorrer novos caminhos. Então, a vida completa que nos é dada em Jesus Cristo, a igreja tem como missão própria e específica comunicar a vida de Jesus Cristo a todas as pessoas, nos diz o documento de Aparecida. O apelo a uma ecologia integral. Proteger a nossa casa comum de uma perspectiva ecológica integral, promovendo a harmonia entre os seres humanos e o nosso planeta. E como discípulos missionários inspirados pela fé, devemos gerar harmonia na nossa relação com o nosso próximo e com a terra. Por uma economia solidária, sustentável e ao serviço do bem comum. Acompanhando as transformações para uma economia que coloca no centro a dignidade dos seres humanos, e nisto as comunidades que sofrem os impactos das políticas depredadoras. Também não é sustentável uma ecologia que dê prioridade ao lucro máximo à custa de muitas pessoas e da natureza. Uma economia que estimule o consumo desenfreado e assim afete seriamente os frágeis equilíbrios ecológicos. Discípulos comprometidos com uma cultura de paz. É trabalhar contra os vários tipos de violências que afetam especialmente as pessoas e os grupos mais vulneráveis.
né, os diversos tipos, a violência psicológica, a violência verbal, física, a violência sexual. As novas tecnologias, as suas grandes contribuições e os seus riscos. Então, discernir no meio da confusão produzida pelos avanços tecnológicos e encontrar também aí o Evangelho, né? Um grande exemplo agora é durante essa pandemia, né, que a igreja ela está cada vez mais presente no espaço virtual, por exemplo, acompanhando o processo de lutos, alimentando a fé e a esperança em tempos difíceis com a celebração da Eucaristia. Velar pela democracia que ainda é frágil nos nossos países, né, velando pelo esforço da democracia e pela participação ativa das comunidades. Devemos tomar consciência da necessidade de reabilitar a política, porque é uma sublime vocação e uma das formas mais preciosas de caridade, porque busca o bem comum, afirma o Papa Francisco na Fratelli Tutti. Então, a participação no reforço do tecido social é própria dos cristãos, na medida em que somos corresponsáveis pelo bem comum. Portanto, é uma tarefa urgente para nós participar e trabalhar para a maturação dos sistemas políticos e sociais dos nossos povos. E rumo a uma renovação eclesial. Envolver-se na renovação eclesial com uma perspectiva sinodal, evangelização, promoção humana e libertação autêntica são a nossa missão. Então, a igreja sinodal está aberta a sentir ou a intuir a fé, chamado sensus fidei, que é um tipo de instinto espiritual que nos permite sentir com a igreja e discernir o que está em conformidade com a fé apostólica e o espírito do Evangelho. E por fim, a sinodalidade eclesial é um sinal da corresponsabilidade de todo o povo de Deus na construção do seu reino, através de uma igreja que se apresenta como a comunidade de discípulos missionários que permeariam, que se envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam.